E aí, como estamos aí do outro lado? Tudo alright? Tudo na paz? Como estamos aí? Por enquanto estamos aqui com o fundo musical aqui do telefone e nós vamos continuar aqui falando sobre os Márcias. Você tá ligado aí? No programa desse Calmado? Os Márcias abençoados. Estamos tentando conectar aqui no NatBio aqui. Pegamos um notebook ali para fazer a live hoje. E nós estamos aí, irmão. Como é que está o feriado? Aqui em Boa Vista é feriado. E por aí? Feriado dia 8, feriado dos irmãos católicos. É dia de Corpus Christi, é isso? Vamos aqui. Hoje vamos falar, irmão, sobre os Márcias mais uma vez. Falamos na última vez. Sexta-feira não deu, o carro deu um prego ali, parou no meio da rua. E aí trouxe para casa e até agora ainda não me motivei a ajeitar. Entendeu? Irmão Rui Charles, irmão Norival. Por enquanto eu estou sem o retorno aqui da página aqui de vocês, mas qualquer coisa eu entro aqui no aplicativo, dou uma pausada aqui. Os irmãos estão falando aqui, estão falando. Hoje eu estou de verde. Verde, não é um verde oliva não, mas um verde. Já estamos aqui com o assunto aqui, ó. Irmão Norival, olá abençoado. Já estamos aqui, abençoado. Vamos já soltar aqui o irmão Norival, irmão Rui Charles, tem mais outra pessoa que não dá para ver aqui. Mas nós vamos já abrir aqui e vamos interagir com os irmãos. Nós vamos falar sobre esse assunto, que é muito bacana. Nós já falamos algumas vezes. Irmão Norival é, acho que de Rondônia, se não me engano. Irmão Rui Charles é de Soure, no Pará. Tem alguns irmãos aí no Pará, né, irmã Edileuza? Boa noite, irmão. E as lives, irmão? Como é que estão as lives? Tá indo? Tá funcionando as lives? Deixa eu só aqui dar uma compartilhada aqui com os irmãos no aplicativo. É jogo rápido, irmão. Jogo rápido no tempo da TV aqui. Deixa eu ver aqui se tá saindo um som bacana. Lives. Bruno Willan, meu amigo Fernando. Vamos estar aqui copiando o link para estar publicando aqui.
Só um instante, mano. Só um instante. Vamos estar aqui. Vamos voltar com fundinho musical. Oi, Charlie, um dia encaixa. É assim mesmo, irmão. Começa improvisado. E aí tem quem gosta, tem quem não gosta. E assim a gente vai indo, irmão. Assim a gente vai indo. Paulino Neto tá dizendo boa noite, irmão. Bruno William, meu amigo Fernando. Show de bola. Meu amigo John Raposo também já está aqui conosco. Rui Charlie também já está aqui conosco. Deixa eu ver aqui. É assim mesmo, irmão. Irmão Norival também já está conosco. Só um minuto, irmão. Vamos compartilhar aqui. Só um minutinho aí, rapidinho. Bora o telefone. Victor, meu amigo Victor, Pipeiro, tá sumido, hein? Tô tentando fazer um cenário porreta com som e luz, que às vezes me atrapalha. É assim mesmo. Só um minuto, irmão. Vamos compartilhar aqui. É assim mesmo, irmão. Já foi compartilhado. Já foi compartilhado. Agora vamos ver aqui no Facebook aqui. Vamos voltar aqui o fundozinho musical. Bonfim Flávio, boa noite, meu amigo. Boa noite. Como é que está? Os Masters vem do termo Isairon, que significa a 10ª parte. Tinha por finalidade, está lá no livro de Números, era destinado aos levitas, que não são os cantores atuais, que dizem que são levitas, não são. Levita era da tribo de Levi. E aí tinha os porteiros. Boa noite, meu amigo Tony. Amém. Estou com meu amigo Reginaldo, que é meu pedreiro
e paramos aqui a obra e ficarmos conversando. Olha aí. Até ele para ouvir aí, pra ver se está certo. Eles não trabalhavam, eles cuidavam do templo. Jorge Henrique, forte abraço. Eles serviam no templo e eram sustentados pelas 11 tribos e meias, assim também como as viúvas e todos os órfãos. A palavra dízimo aparece a primeira vez no livro de Gênesis 14, 18 ao 20, onde Abraão deu os dízimos de despojos de guerra. Ok? Ele está lhe acompanhando. Reginaldo quer saber se você tem conhecimento do tetragrama e se você tem conhecimento da nova ordem mundial. Sim, conheço o tetragrama. É Y, W, H, Y. O tetragrama que é impronunciável pelos judeus. Quero conversar sobre a morte, um tema que... Deixa eu ver aqui, está abrindo aqui. Aqui no computador não está conseguindo abrir, mas a gente vai indo aqui. Vai parando e vai olhando. Deixa eu ver. Isnaldo, o que você acha do desigrejados? É esse o tema mesmo ou é desigrejados? Irmão, depende do que o abençoado quer saber sobre o tetragrama. Entendeu? O irmão tem que dizer o que o abençoado quer saber sobre o tetragrama. Entendeu? Para eu poder entender. Deixa eu só ver aqui a mensagem. É desenfrejado ou desigrejado que o irmão quer saber? O que eu acho? Eu não tenho que achar nada. Eles estão aí. Descobriram o óbvio e pararam de alimentar esse sistema. Entendeu? É simples assim. Se você entender, abençoado, o sistema, aí pronto. Aí sim. Ele está lhe acompanhando. Quer saber se você tem conhecimento do tetragrama, se você tem conhecimento da nova ordem mundial e se o presidente atual faz parte. Rapaz, 3 assuntos que fogem. Faz todo sentido, irmão. Faz todo sentido. É assim, eu vou dar. Irmão, é assim, ó. Vou dar um spoiler aqui pro irmão. O irmão tá querendo saber sobre tetragrama. Vou dar um spoiler aqui, jogo rápido, pro irmão. O tetragrama, que na Bíblia quer dizer
indicou o nome do próprio Deus, que está aí no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 14, quando Moisés foi questionar o Criador, ele disse: como é que é o teu nome? Quando eu for me apresentar para os israelitas, qual é o teu nome? Aí ele disse: tu dirás, eu sou o que serei. Algumas Bíblias, eu sou o que sou. Outras Bíblias, eu sou o que serei. Se o irmão quiser, eu tenho um estudo aí e tem um próprio judeu mesmo. Eu mando o link para o abençoado. E são 4 consoantes: Y, H, alguns dizem que é W, mas é V, H. Yavé, tem o Yod, Vav, né? Yod, Rev, Vav, Rev. Então, é isso que significa. Entendeu? E não tem nada de estranho ou coisa parecida, assim, do tipo. Quando eles foram traduzir, eles, em vez de colocar o nome na tradução, eles colocaram Senhor, ou então colocaram Jeová. Por exemplo, Jeová tem aproximadamente 1000 anos que foi traduzido assim. Assim que, depois que Constantino, no Concílio de Nicéia, mandou queimar, entre aspas, não mandou queimar, a história diz que foi confiscado alguns livros que se encontram hoje na biblioteca lá do Vaticano, e eles liam as leituras em latim, né? Porque justamente tudo tem, como Paulo disse, nenhuma palavra é sem sentido. Então, quando você pronuncia o nome do Criador, seja no original ou chamando de Criador, de Eterno, como alguns dizem, né, você muda todo o sentido. Eu vou explicar aqui. O tetragrama é um termo derivado do grego. Conjunto de letras que na Bíblia hebraica indicam o nome do próprio Criador. As 4 letras do alfabeto hebraico que compõem este tetragrama, escritas da direita para a esquerda, são Yod, Rev, Vav, Rev. Né? No caso, são Y, Y, tem um símbolozinho aqui, Y, H, W, H. Então significa Yod, Rev, Vav, que é o V, o W tem o C de V, chamada também de Vav. E de novo Ré. Em português ou em francês, a transliteração usou YH, em vez de ser V, é W. Mas encontramos também na forma como YHVW no espanhol. As 4 letras são todas consoantes, como é normal escrever. Hoje, a maioria dos estudos ou dos estudiosos pensam que a pronúncia original do tetragrama é Yavé. Entre eles, há incerteza sobre a vocalização do Yavort ou Yavet, mas esta é a forma que eles escolhem principalmente. As traduções populares usam Jeová ou Javé, né, para o tetragrama. Então, é mais ou menos isso aqui, irmão. E para, vamos dizer assim, fazer no Antigo Testamento, isso aqui é conhecimento teológico, tá, irmão? No Antigo Testamento, o Criador se manifestou de forma diferenciada. Ele tem 72 nomes. Por exemplo, quando ele diz que é Shalom, irmão, aí, ó, Edileuza, irmão Maria das Graças, aí, estão chegando aí, o povo estão chegando. Então, irmão, quando você estuda o Velho Testamento, você vê que ele se manifestou 72 vezes, são 72 nomes. Mas eles dizem que a primeira vez que ele se revelou a um humano, vamos dizer assim, Lucas, boa noite, meu irmão. Ele expressou isso que está em Êxodo, nas nossas Bíblias, está escrito: eu sou o que sou, mas não é
sou o que sou, sou o que serei. Êxodo 3, verso 14. Os jovenistas dizem que o nome dele é Jeová e não é esse nome aqui, né? Iavé, Iaxa e Iavé. Eu sou o que serei. Disse mais, além disso, eu sou quem me enviou a vós outros. Êxodo 3,14. Ele disse, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o nome eterno, e assim serei lembrado de geração em geração. Ok? Sobre os desigrejados, o irmão Ilis Naldo, eu acho, se não me engano, fez um questionamento aí. Vamos ver aqui. O irmão fez um questionamento. O que você acha, tá, irmão? Desigrejados falam que não existe hoje mais pecados. Faz sentido? Sim, irmão, faz sentido. Porque o pecado ficou na cruz, ok? E Jesus veio para desfazer as obras da lei. Ele não deixou de cumprir nada. Ele não, quando diz assim, você veio revogar a lei? Sim, faz sentido. Faz todo sentido. Porque o pecado, irmão, era a transgressão da lei. O pecado. De onde é que o irmão está falando? Irmão Isnaldo, é? Isnaldo, né? De onde é que o irmão está falando? Qual é a cidade do abençoado? Irmã Maria Maria das Graças, Lucas Rodrigues. O povo está entrando aqui. Grato por todos vocês que já estão aqui conosco. Meu amigo Lucas Pipeiro. Tudo de bom para você, meu amigo. Maria das Graças, Edileuza também, irmã Edileuza. Meu amigo Rony Reis, Bonfim Flávio. Então, eu espero que tenha sido. Mas se você quiser, Bonfim, eu mando para ele, eu mando para você e você passa para ele alguém explicando sobre isso de forma criteriosa. Entendeu? Então, irmão Isnaldo, não existe de fato esse pecado, porque o pecado era a transgressão da lei. Se você pegar São João, você vai ver que o que era pecado? Pecado era transgredir a lei. Diz assim, ó, 1 de São João, todo aquele que pratica pecado transgride a lei, porque o pecado, escute isso, é a transgressão da lei. Nós não estamos debaixo de nenhuma lei, a não ser a brasileira. Tia Lúcia, sou de Vito, Espírito Santo. Muito bom. Grato por sua presença aqui, irmão Isnaldo. Tem inúmeros assuntos aí na minha página. Irmã Lúcia já chegou aqui, minha tia Lúcia. Se o irmão quiser acompanhar, tem assuntos. E a gente já está com mais de 150 mensagens de vídeo. Ele já tem mais de 150 vídeos. De texto tem mais de 600. Mas vamos dizer assim, eu estou dando uma parada, irmão, de publicar, assim, porque não faz sentido eu ficar falando coisas que as pessoas não querem ouvir. Então, assim, tem os estudos aí, e as pessoas que quiserem acompanhar, elas acompanham. Se elas quiserem ouvir, elas escutam. Se elas acharem por bem nos seguir, segue. E eu não fico chamando ninguém para me seguir, né? Então, tá tudo certo. Você tem que entender o seguinte, o Velho Testamento foi escrito durante um processo.
que deu início com os semitas, que são os descendentes de Sem. Depois, quando eles passaram pelas águas, eles se tornaram hebreus, que são aqueles que passam pelas águas. Depois veio os israelitas, depois de Jacó ter lutado com o pseudo-anjo, que isso não é verdade, entendeu? Depois que veio, e ele não foi cutucado na coxa, ele foi cutucado... Não, minha tia, não existe não. Existe na cabeça de religioso, né? Ele quer todo tempo te acusar. Irmão, irmão tem que ir devagar, irmão, porque senão não tem como responder tudo. Não, nenhum assunto eu não consigo explanar. Então depois veio as 12 tribos, que hoje se chamam de judeus, mas são o povo de Israel. Eu não entendi, cheguei agora, mas não existe mais pecado? Não. Só existe na cabeça de gente religiosa e está aqui na cabeça das pessoas. Biblicamente falando, o pecado era transgredir a lei, como eu li em São João, se não me engano é capítulo 3, verso 5, verso 4. Eu vou ler de novo. Então, São João, né, primeira epístola, diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. E olha, o irmão está ajudando aí, ó. Na cruz o pecado foi aniquilado. Aí, porque o pecado é transgredir a lei, é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. A lei, irmão, era que apontava lá no livro de Romanos, se você for ler bem devagarzinho, se você for ler uma vez, ler duas vezes, aí você vai conseguir compreender. A irmã Maria das Graças já entendeu, o irmão Norival, o irmão Rui Charles, o irmão Everson, que acabou de chegar. Graça e paz, abençoados com toda sorte de bênçãos, filhos da livre. Amém. Então, irmãos, a lei, ela caiu na cruz. Romanos 10, verso 4. Hebreus 8, do 10 ao 13. Jesus é o cumprimento dessa lei. E isso era aos judeus, ok? Aí o irmão tá colocando aqui, Romanos 6, verso 14. Isso. Entendeu? Então, o pecado, irmão, o pecado, né, ou os pecados, eles eram para o povo de Israel. Quem não conheceu isso, irmão, a Bíblia diz que o pecado é quem vivia debaixo da lei, né? Nós, brasileiros que nem estavam no mapa ainda, já nascemos depois da cruz, já reconciliado, já justificado, como o irmão acabou de ajudar aqui, o irmão Everson está ajudando aqui. Deixa eu ver, o irmão Isnaldo também está colocando. Isso, nem irmão Isnaldo, exatamente. Então, irmão, essa questão de pecado é só na cabeça de gente religiosa, tarada por dinheiro, né? E eles ficam aí nessa loucura de isso e daquilo. E, irmão, é uma loucura. E vão embora. Nós, irmão, se você entendeu, você é filho do Criador. Não existe a história de inferno, as pessoas vão queimar no inferno como a religião prega, entendeu? De vez em quando eu vou, irmão, nesses lugares ainda ministrar. Não nego isso. Eles pedem, ficam insistindo. Aí eu digo, rapaz, você tem certeza que é para mim ir? Ele diz, não, eu quero. Aí eu vou lá e largo o evangelho neles, irmão. Claro, irmão, eu não posso falar tudo, entendeu? Eu tenho que me conter, tenho que segurar meu ímpeto, entendeu? E eu não posso falar tudo. A gente está fazendo nossa parte, irmão, igual o beija-flor.
igual o beija-flor. Entendeu? Então, irmão, quando você entende que esse Velho Testamento foi escrito durante um processo que se iniciou com os da tribo de Sem, existe muita coisa que foi injetada, existe muita coisa que foi adicionada, existe muitas coisas que foi alterada. Então, irmão, a gente fica só com o Evangelho. E é como eu estava dizendo, hoje, irmão, nós não precisamos fazer esse tal desse dízimo. Dízimo era a novidade da semente, Deuteronômio 14, 22 e 29. Era também um dos preceitos da lei que continha 613 preceitos, diga-se de passagem. Porém, no sistema religioso, eles aplicam Malaquias na pessoa, todo culto, eles aplicam Malaquias, todo culto. Vão aplicando Malaquias nas pessoas, entendeu? E aí as pessoas vão ficando mais bitoladas, vamos dizer assim. Não vão conseguindo entender as coisas, não vão conseguindo compreender o óbvio. Então a gente aqui, irmão, todo pregador do Evangelho, irmão, ele sabe disso já. Alguns interpretam de uma maneira, outros interpretam de outra maneira, mas a gente vai ficando só com o Evangelho mesmo, tá tudo certo. Ó, os irmãos estão botando aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Isso. Irmão, estou colocando aqui. O pecado era só da lei judaica. Tinha que cumprir tudo nela. O Criador se fez carne para fazer o sacrifício para aquele povo que estava preso. O sacrifício foi o cordeiro. Bom Joás também já está aqui conosco. O pecado não passou pela cruz. Mas é difícil, irmão Everson, essa galera compreender. É difícil. Ele chama a gente... Como é assim, irmão? Eu entendo. Quando o cara não domina um assunto, e ele é orgulhoso e tal, aí ele é orgulhoso e ele não consegue compreender as coisas, aí ele quer humilhar as pessoas, uma série de coisas. Então, irmão, dízimo era alimento, ok? E era anualmente. Era algo que era anual. Porém, irmão, muitos. Isso, irmão Isnaldo. Irmão Isnaldo aqui tá uma benção hoje. Grato, viu, meu amigo irmão Isnaldo, irmão Everson Cruz, irmão Richard, irmã Maria. Isso. Nós somos filhos, irmãos. Para Deus não existe nacionalidade. Ok? Dízimo era alimento, era anual. Deuteronômio 26. Eu não vou ficar lendo as referências, irmão, porque é muito desgastante. Ao contrário do que hoje o sistema faz com as pessoas, é só você ler, irmão. Vamos dizer assim, é só você compreender como é que é as coisas. Eu vou explicar da maneira mais fácil. Ó, se você pega uma carta, muita gente já fez isso, eu vou fazer a mesma coisa. E a carta tá, vamos supor, eu recebo uma carta, essa carta é para Alex Silva Sampaio. Aí alguém pega essa carta, mas é endereçada para mim. Essa carta vai servir para a pessoa que pegou essa carta? Que a carta era para mim. Está escrito o nome do remetente, o nome da pessoa que vai receber. Aí a pessoa vai e pega essa carta.
entendeu? Ela não serve, não vai servir. O cara vai ficar, meu Deus, será que é para mim isso aqui? Não é. A mesma coisa são alguns textos bíblicos que não foram escritos, não foram escritos para as pessoas da atualidade, mas muitos ainda ainda estão ainda no véu da religião e aquela coisa toda. Nós, irmão, estamos tranquilos, sossegados, sem temor do mal. A gente toda sexta está aqui, irmão. Tem a ajuda dos abençoados aí. Os irmãos também fazem live e tudo. Irmão Richard, irmão Maria, irmão Everson. Todo mundo aí aprendendo um com o outro. E cada dia mais, irmão, a gente vai aprendendo e se livrando. Mas vamos lá. A carta aqui, irmão, esse livro, ele foi escrito... Malaquias é considerado o meu anjo. Aí diz assim, ó: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. A não ser que você queira ser chamado de israelita, porém, o povo de Israel, ele circuncidava-se ao 8º dia, como Cristo foi, né? Cristo foi nascido da tribo de Judá e foi circuncidado ao 8º dia. O cara pegou ele na mão, né? O sacerdote lá da época lá, ele disse: esse homem aqui é o que vai libertar o povo da transgressão da lei, é que vai libertar o povo desse jugo do pecado. Uma espada vai transpassar ele e ele vai prevalecer, né? E aí, a carta aqui do livro de Malaquias, eles abrem, amanhã eles vão abrir, amanhã, ou então depois de amanhã. Aí ele leu o versículo de número 6 do capítulo 3, e só tem até o capítulo 3. O capítulo 4, ele é a continuação do 3, não tem capítulo 4 no livro de Malaquias, é uma curiosidade, entendeu? Os textos, irmão, eram escritos, não é, era da direita para a esquerda, tudo consoante, entendeu? Traduzido de forma que as pessoas acharam por bem traduzir. Então, quando eu vou fazer uma tradução, eu sou um copista, por exemplo, aí eu vou fazer uma tradução, eu coloco o meu parecer. Então, foi isso que aconteceu. Jerônimo, Vulgata Latina, os P, não sei o que, bababá, que nem eu estava comentando. Muitas coisas foram ficando pelo caminho. E quando chegou na época de Constantino, eles fizeram só o que era de interesse para o Vaticano. E está até hoje. É que a Igreja Católica é a primeira... Não é, irmão. Não é. Primeiro que nem igreja existe mais. Nós entendemos que existe a escatologia consumada e tudo já se consumou. Então, tem muita coisa, irmão, que as pessoas precisam entender, precisam compreender. Olha aí, os irmãos estão... Exatamente, irmão Everson, exatamente. Já nascemos salvos pelo Evangelho. Então, irmão, entenda isso. Malaquias não foi escrito para mim. O amor do Senhor por Jacó é a epígrafe. O Senhor, aí a outra epígrafe. O Senhor reprova os sacerdotes. O castigo dos sacerdotes. A advertência contra a infidelidade conjugal. Aí a vinda do Senhor precedia pelo seu anjo. Aí o roubo no tocante aos dízimos e à oferta. No capítulo 1, Deus fala com o povo. No capítulo 2, Deus fala com o sacerdote. E assim vai, irmão. Entendeu? Assim vai. Isso aqui era anunciando que Jesus estava para vir. Entendeu? Aí, diga-se de passagem, no capítulo 13 ou no capítulo 10 de Ezequiel, fala que a glória saiu do templo. A glória, né? A glória saiu do templo por causa dessas coisas dos sacerdotes aí que estavam pegando animal coxo e o cara ia sacrificar, eles diziam que não prestava. Aí quando Jesus apareceu, ele cheio da glória,
ele disse: vocês são covil de ladrões, entendeu? Aí você pega no capítulo 10 de Ezequiel, diz que a glória abandona o templo. Aí diz assim, ó: então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Os querubins é aonde tinha a arca. Aí, ó, e os querubins levantaram as suas asas. Isso aqui é figurativo, irmão. Isso aqui não é literal. Aí vai. Aí o juízo de Deus contra o chefe do povo. Aí a promessa de restauração, entendeu? Aí ele vai repreender contra os falsos profetas, entendeu? Aí ele diz que a glória foi para o monte, entendeu? Aí quando Jesus veio, o profeta João pegou a pena e escreveu: vejo o Cordeiro de Deus que tira e é predicativo do passado, o pecado do mundo. E há uma promessa, existe uma promessa. Porém, muitos que são adeptos do judaísmo não acreditam. Jesus para eles é só meramente um profeta. Eles não acreditam, eles já estão aguardando, estão dizendo que vão construir o templo em 24 horas, diz que tem as novilhas vermelhas e blá blá blá. Isso tudo é balela, irmão. Isso é tudo para construir uma narrativa. É igual esse governo que está aí. Ele foi para fora, aí ele disse assim: nós vamos depender da narrativa que vamos criar. Criar sobre quem? Sobre o último presidente. Entendeu? Também não sou adepto disso. E aí tá tudo certo. Então, irmão, o templo não existe mais. Quando as pessoas, irmão, você for no lugar ainda e as pessoas abrir Malaquias, pode correr fora, irmão. Isso ali é um roubo e o que é pior, o imposto de renda não põe a faca no teu pescoço. Você sabe que tem que pagar. Mas o, o dízimo, esse dízimo aí que eles cobram, é pior, irmão, porque eles ainda põem o nome do Criador. Nem em nome de Deus. Tem nada de nome de Deus. Nada. Edinaldo Falsino, é o Ed. Como está, meu nobre? Como é que está? Então, querido, esse templo não existe mais. Se tem, é só o Muro das Lamentações. Tá lá, o pessoal vão para lá e é aquela coisa toda. Mateus 24, verso 2. Jesus profetizou ainda em carne. Ele disse: não ficará pedra sobre pedra. O exército romano do imperador Tito, do imperador Vespasiano e do general Tito devastou Israel. Matou 1.100.000 pessoas naquela invasão e destruiu Israel. Israel, irmão, não é um país, é um estado da ONU. Caiu no ano 70, assim também como o sacerdote. E Jesus, ele, através de Paulo, que é o livro de Hebreus, ele diz que ele é sumo sacerdote para sempre. Não existe mais levitas para recolher. Não existe mais o templo, que o templo era chamado de casa do tesouro. E eles que tinham ordens. Se você vê, irmão, um pastor cobrando isso aí, você abra seu olho. Porque quem tinha ordem para recolher era os da tribo de Levi. Vou ler bem aqui assim. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos, no plural, que eram mais de um. Ou seja, aí ele vai explicar. Seus irmãos, embora tenham este descendido de Abraão, entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui, entre eles recebeu o dízimo de Abraão e abençoou os que tinham promessa. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida
porque o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimo, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer também Levi, que recebeu o dízimo, pagou na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Aí vai falar, o sacerdócio levite teve fim, mas o de Cristo é eterno. A continuação do texto, o sacerdote de Cristo é único e perfeito. Aí, ó, a antiga aliança era símbolo transitório da nova aliança, superior e eterna, do qual Cristo é o mediador. Aí você vai ler, irmão, aí diz assim, ó, mais uma sobre o pecado. Pois, para com suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, é envelhecido, está prestes a desaparecer. Mas se você for ver aqui, ó, porque a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei minhas leis, também no seu coração escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aqui, irmão, é a lei de Deus que está impregnada na cabeça das pessoas. Mas as pessoas preferem um cão guloso falando contigo, isso e aquilo, te ensinando, coisa ilosa. Ô irmão, saia fora disso. Saia fora disso. Só um instante aqui, rapidinho, irmão. Edinaldo Faustino, é o Ed. Como está, meu nome? Então, abençoado, templo não existe mais. Não existe mais sacerdote. Não existe mais sacerdote, ok? Nem levita. E aí você tem que entender que Abraão prefigurava os levitas que estavam nos seus lombos. E ele deu de despósito de guerra. Não todo domingo, não todo mês, não toda ceia, não todo culto. Foi só uma vez. Despósito de guerra. Por que isso, irmão? Porque quando você entende o Evangelho, você já sabe que você já está abençoado. Já sabe que o Criador, quando encarnou, livrou o povo de Israel da condenação e da morte. Colossenses 2. Ele nos libertou do império das trevas e nos fez assentar no reino do seu amor. Colossenses 2, do 9 ao 15. Efésios 2, 13. E do 13 ao 17. Ele anunciou a Abraão, a quem ainda vive. E ele disse assim, aquele que vive da lei está debaixo de maldição. Isso aqui é Paulo. Paulo fez esse comentário aí, né? E o irmão está dizendo, Deus vazou do templo, não cabe a nenhum pacote da chamada religião. Isso, irmão, exatamente. Efésios 1, 3, com toda sorte de bênção. Isso, olha aí, os irmãos estão aqui ajudando aqui na preleção do irmão. Então, irmão, se você ainda pratica isso, irmão, falta praticar os 612. São 613, então você está praticando só um. Entendeu? Hoje, irmão, a gente tem que viver agradecendo para que a justiça cresça, ajudando pessoas que realmente precisam, né? E fazendo o que Jesus disse. Eu tive sede, eu tive fome, eu estava sem roupa. Então a gente tem que fazer o que diz o Evangelho.
Se a gente tem condição de ajudar, a gente vai lá e ajuda, né? Ajuda com a palavra, ajuda com um alimento. O cara vai lá e ajuda. Tranquilo, irmão, tranquilo. Porque, por que isso, irmão? Porque ninguém pode dar a Deus. Se você vê Jó 41, verso 11, vou ler aqui. Ninguém pode dar a ele, irmão. Simples assim. Jó, capítulo 41, verso 11 diz: Quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuição ou retribuir? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros. E tal, ele vai falando. Aí Jó, que é uma fábula, né? É uma parábola. Ele diz: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aí ele vai dizer que falou que daquilo que não entendia, e tal, e tal, e tal. Se você for lá em Êxodo capítulo de número... Êxodo 19. Verso de número 5, diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Isso aqui é o Criador falando. Deuteronômio 10, verso 14, Romanos 11, 35, 1 de Coríntios 10. Vamos ler Romanos. Eu gosto do Evangelho, que é mais prático. Romanos 11 e 35. Diz assim, ó: O quem primeiro deu a ele para que ele possa lhe ser restituído, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. 1 de Coríntios 10, 26. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Isso aqui é o apóstolo que está escrevendo, né? Apóstolo Paulo, ele está citando o Salmo 24. Porque do Senhor é a terra e o mundo que neles habita. E assim sucessivamente, irmão. Então, no século XXI, irmão, ninguém faz mais isso. Os Márcias, o Isairon, que significa 10ª parte, a oferta, que é o Tzedekah, é o ato de justiça e não é caridade. Se você for ver, ele foi praticado até no Código de Hammurabi, Gênesis 47, do 21 ao 26. Quando José comprou, isso aqui está no Código de Hammurabi. Então, irmão, diante de tudo isso, nessa sexta, nós estamos dando aqui o Game Over, né, de hoje, para você entender. As próximas lives, né, a gente vai continuar talvez ou com esse assunto ou com outro assunto. Hoje nós estamos debaixo do Evangelho, irmão, que é a benevolência, é o estima, é o reshed, é o charisma, é o favor imerecido. Entendeu? Então, o amor de Deus se manifestou, né? João 3,16. E a gente tem que compreender esse amor. Então eu fico muito grato por você que esteve aqui conosco. E nós estamos encerrando essa live de hoje, né? Falando um pouco sobre os Márcias.
dizendo da origem, para quem era. E esse assunto é um pouco polêmico, né? Mas ao mesmo tempo é fácil de falar dele, né? O sistema religioso está aí. Vai botar Malaquias para você, roubará o homem a Deus e blá 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 e bu bu bu. E isso não é verdade, ok? Isso não é verdade. Fica tranquilo, ninguém rouba ele, ninguém consegue ofertar ele. A única oferta que ele aceitou foi ele mesmo quando se manifestou em carne e sangue. E aí o Salmo 18 diz que ele assentou nas asas de um querubim, figurativamente falando, e o sol não deu sua claridade, a lua não deu a sua luz, né? E o Criador veio receber a própria manifestação dele mesmo, né? E aí Cristo disse em João 19, verso, acho que se não me engano, 30, tetelestai, consumado está. E hoje, irmão, estamos vivendo tranquilos, sossegados, sem religião, vamos dizer assim, nos tirando a cada dia essa religiosidade que ficou perpetuando na nossa vida desde o dia que a gente nasceu. Nós nascemos tábua branca, mas o ensino que foi nos dado, não só o ensino das religiões, mas também o ensino do sistema, que torna as pessoas alienadas, que não conseguem pensar. Então, eu agradeço a você que esteve aqui conosco, né? Então, no século XXI, não há necessidade mais de fazer isso. Se você quer fazer, irmão, faça caladinho, compre uma sacola de mantimento, uma cesta básica, como você quiser, e ajude, irmão. Ajude quem está precisando, um andarilho. E esse andarilho não vai ter como te pagar. E a recompensa vai vir de quem? O Criador. Então, irmão, essa mensagem que a gente deixa. Não existe mais isso, né? A Bíblia é um livro que já teve seu cumprimento, porém, muitos ainda estão na papinha, no leite, não conseguem entender palavras que a gente menciona aqui, né? Somos chamados de herege a cada sexta-feira. Uns concordam, outros discordam, né? E a gente vai seguindo nossa vida, irmão, tranquilo, sossegado, com o carro não funcionando, entendeu? E nós estamos aí, irmão. Estamos aí, derrubou na área pênalti. E a gente cobra o pênalti e faz o gol. Entendeu? Sabe como é que é? Vou mandar um abraço aí pro professor Joás, que tá mandando aqui mensagem aqui pra gente no nosso no WhatsApp. E a todos os irmãos que vão compartilhar e irão compartilhar. Diz-me, irmão, não tem nada a ver com o dia de hoje. Era novidade da semente. Está em Deuteronômio 14, do 22 ao 29. Era também o preceito da lei, era alimento, era de 3 em 3 anos, era anual, ao contrário do que o sistema faz hoje. Até porque, irmão, esse masse aí dos judeus, ele teria que ser recolhido no templo. Não tem mais o templo. Não é esse templo de Abraão que construíram lá em São Paulo, no Brás. Não. É do templo judaico, tá bom? Então, fica na paz. Desejo a você um ótimo finalzinho de feriado. Que você tenha muita paz, muita iluminação para o teu coração. E que o Evangelho venha penetrar a cada dia. E você possa continuar divulgando o Evangelho e ensinando a quem realmente precisa. Uma hora, irmão, alguém vai bater na tua porta assim, ó, e você vai ter argumentos, você vai ter know-how intelectual para ensinar essas pessoas que estarão lhe procurando. Forte abraço do seu irmão Alex, tamo junto.